Estamos de volta com tudo o que você precisa saber. E hoje, gente, eu quero falar de um assunto muito importante, que são os cuidados com a alimentação e com os alimentos em tempos de coronavírus. É isso mesmo. O novo coronavírus, ele pode estar em embalagens ou nos próprios alimentos. E assim, esse momento exige ainda mais precaução e higiene com a nossa comida do que normalmente a gente precisa ter. Há muitas dúvidas sobre a transmissão do coronavírus e uma delas está associada à contaminação dos alimentos. E para essa pergunta, assim, a resposta é bem curta. Não há perigo desde que você higienize os alimentos de forma correta. E qual que é a forma correta, né? É chegar em casa e limpar tudo com álcool 70, com um pano ou com um papel toalha, limpar todas as embalagens, lavar o que tiver que lavar e aí você vai estar seguro. Por exemplo, todos os alimentos que forem consumidos cru, como folhas, frutas com cascas, eles precisam ser lavados e desinfetados em solução clorada. Uma mistura de 10 ml de hipoclorito, que é a cândida, para cada 1 litro de água, e mantém os alimentos imersos ali de 10 a 15 minutos nessa solução. Enxágua depois com água corrente, normalmente, seca com pano, tá? Se você for consumir diretamente, você guarda na geladeira. Se não, coloca um saco plástico bem fechado ou um recipiente com tampa e guarda. Não compra legumes e frutas porcionados para comer cru, pois eles podem ter sido manipulados e não desinfetados da forma correta e você corre risco. Então, evita também comprar aqueles alimentos em granel que ficam soltos, castanhas e tal. Se comprar, leva para casa, torra no forno ou usa dentro de uma receita que ele vai passar por cozimento. Proteína animal, prefira cozida, pois o calor do cozimento vai eliminar os micro-organismos. Então tem que estar cozido pelo menos até acima de 70 graus. Mantenha toda a superfície de trabalho limpa e desinfetada. Água, sabão, álcool 70 ou água fervente, caso não tenha nenhum desses. Vinagre também é bom. Maçanetas, torneiras, puxadores, tudo você tem que higienizar. Todos os lugares onde as pessoas põem a mão, muitas vezes, precisa ser higienizado, tá? Então, assim, cuidado, não pode relaxar. Agora, em relação aos alimentos, eu quero dar um reforço novamente nos alimentos que você precisa introduzir no seu cardápio, tá? Quando a gente fala assim em reforçar a imunidade do corpo, não tem jeito. O melhor remédio é comer de forma mais equilibrada possível. Servir o prato com a maior quantidade de cores, evitar açúcar, alimentos processados, tudo aquilo que eu já falei. Então vai aqui mais uma listinha, tá, de alguns alimentos que vão ajudar, né, nesse processo e também acaba ajudando na restrição de peso, já que está todo mundo em casa, que não pode ir para academia, porque a academia está fechada. Então, assim, de preferência, gente, consumam alimentos com baixo índice glicêmico, que são alimentos que possuem carboidrato complexo, que vai fazer com que o açúcar, né, a glicemia, né, entre na sua corrente sanguínea mais lentamente, não vai dar aquele pico. Aí nós estamos falando de carboidratos tipo mandioquinha, batata doce, inhame. Então esses são alimentos que são legais de você comer, esse tipo de carboidrato. Alimentos, gente, já falei semana passada e vou repetir, ricos em farinha de trigo devem ser evitados. O que é bom? Grão de bico, tá? É rico em proteínas, é rico em fibras e dá para fazer várias coisas. Inclua gengibre, açafrão da terra, que é a cúrcuma, mesmo em pó, tá valendo, é ótimo para o sistema imunológico. Brócolis, couve-flor, couve-manteiga, couve de Bruxelas, pode preparar e já guardar para não estragar. E depois você pode incluir em omeletes, refogados, saladas, numa torta de legumes, numa quiche. Tem diversas formas de consumir esse vegetal depois. Frutas, maçã, banana, elas podem ser cozidas na panela, separadamente, cortada em cubinhos. Você rega um pouquinho de limão para não escurecer, um pouquinho de água,
cozinha até essa água secar. Aí depois de frio você congela essas porções. E aí você pode usar isso em mingau de aveia, batido com leite vegetal, ou mesmo para fazer suco, tá? Isso assim, uma forma de aproveitar esses alimentos para que você não perca. A banana, inclusive, você pode congelar crua também. Você espreme limão em cima para ela não escurecer, fecha bem o saquinho e congela. E aí você pode usar para fazer suco, para fazer sorvete, é muito legal. Você acrescenta leite de coco, outras frutas e bate no processador, fica maravilhoso. E o abacate, gente, também pode ser congelado, o mesmo processo da banana. Corta em cubos, espreme limão, fecha no saquinho e congela. Aveia, farelo de aveia, né, para você poder fazer panqueca, mingau. E um dos principais itens, gente, que eu acho que você tem que ter em casa nessa época é o própolis. Ele é derivado de uma substância que reveste a colmeia das abelhas e tem efeito antisséptico, protetor. Ele inibe o crescimento de micro-organismos indesejados na colmeia e, por conseguinte, no nosso corpo também. Frutas cítricas e vegetais verdes escuros também é muito importante. É um tipo de alimento que tem vitamina C, que também trabalha estimulando o nosso sistema imune, agindo na reconstrução de leucócitos, de células de defesa. Então também combate os radicais livres. Então é muito importante esse tipo de alimento, tá? Por fim, para quem é fumante ou também para quem é muito ansioso, ama um docinho, é um período ocioso de estresse e que pode servir como um gatilho extra. Além da dependência química, as emoções também podem estar envolvidas por trás do hábito de fumar e de beliscar doces. Então, parte do que nós sentimos normalmente como ansiedade, raiva, estresse ou tristeza, isso tudo pode ser amenizado com uma boa leitura, a prática da meditação, atividade física, uma caminhada. Então lembre-se, você que fuma ou que come muito açúcar, você está suscetível à doença, porque isso pode diminuir a potência do seu sistema imunológico. Então cuidado, ok? Ainda não acabou, eu vou fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco tem Conversa na Cozinha. E eu peço que você fique aqui, porque é muito importante a sua presença hoje para essa conversa. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da fome em tempos de coronavírus. O que a gente pode fazer?